Seja bem-vindo ao programa Conexão Unimep. E hoje nós recebemos as alunas Natália Navarro, do 8º semestre do curso de Psicologia, e Mariângela Nieves, do 4º semestre de Direito. As duas são representantes discentes do movimento estudantil Unimep na Luta. Meninas, sejam bem-vindas. Vocês falam em nome do movimento estudantil Unimep na Luta. Muitas pessoas acompanham, ou acompanharam o trabalho de vocês durante a paralisação das atividades aqui da universidade e também pela página do Facebook. Mas eu gostaria que vocês explicassem como começou, começaram a mobilizar esse grupo, como que vocês formaram o Unimep na Luta. Bom, nós começamos no primeiro dia de aula, que alguns professores dos cursos se reuniram nas salas para explicar o que estava acontecendo. Alguns cursos fizeram isso. E aí a gente foi se apropriando do que estava acontecendo, dos problemas com o sistema. E depois, os centros acadêmicos, na quinta-feira, foram chamados, na quinta-feira, dia 3 de agosto, foram chamados pela Unimep para que fossem até a Unimep para uma reunião, para explicar o que estava acontecendo, como a gente ia começar essa mobilização. Nessa reunião foram alguns centros acadêmicos, nós estamos por volta de umas 40 pessoas, e aí a gente foi conversando e o Milton ele explicou que ia ter o primeiro fórum de conciliação, a rede e a do Unimep mais a FIEP, na sexta-feira, no dia 4. E aí nós perguntamos, poderia ir alguma representação discente? E ele explicou que poderia, e a gente fez a eleição e eu fui eleita para ir até esse primeiro fórum. E a partir daí, no outro dia, o pessoal já começou a ocupar a reitoria e a gente começou a se organizar. O pessoal que estava mais à frente do movimento, o pessoal que foi se integrando ao movimento conforme a greve ou a ocupação, porque na sexta-feira à noite os alunos decidiram ocupar o prédio da reitoria. Então essa ocupação durou cerca de 15 dias, que foi o tempo que, na verdade, durou um pouco mais, acho que foram 18 dias, porque a gente ocupou até mesmo antes da greve. Então a greve começou na terça-feira e a gente começou a ocupar na sexta-feira antes da greve. Mas vocês já tinham participação em movimentos estudantis como nos centros acadêmicos dos cursos, por exemplo? A Natália, no caso, sim, ela participa do Centro Acadêmico de Psicologia. Eu não participo nem represento nenhum centro acadêmico, eu sou estudante. Cheguei na Unimep dia 3 também para me inteirar do que estava acontecendo e a gente já formou assim, um grupo que ficou bem preocupado com a situação e a questão da autonomia e como ela estava sendo prejudicada na autonomia da Unimep. Aí, só para lembrar uma fala da Natália, quando ela disse que a gente decidiu ocupar, eu só queria lembrar que o dia 4, que foi efetivamente o dia que a gente decidiu ocupar, começou o boato da demissão do reitor Márcio, que seria uma afronta direta à autonomia universitária. Daí a gente se reuniu, o movimento éramos em torno de 40, 50 pessoas, que depois éramos muito mais, só que se dispersaram e a gente retomou ali a assembleia, a discussão, e a gente decidiu ocupar em virtude do que estava acontecendo com a nossa autonomia e a afronta, que era essa demissão do reitor Márcio. Agora, perguntando para você, Natália, que então já fazia parte do CA, e por que você resolveu participar das ações do Centro Acadêmico do curso de Psicologia? Então, na verdade, o Centro Acadêmico do curso de Psicologia, no início do semestre, ele estava passando por uma transição de chapas. A gente estava se organizando em novas chapas. Eu não fazia parte do Centro Acadêmico, então a gente estava se organizando, um coletivo estava se organizando para uma nova chapa, e eu faria parte dessa nova chapa. Então, é muito importante o Centro Acadêmico, porque ele é um canal direto para os conselhos de curso, conselho de faculdade, e para levar as demandas do curso para os conselhos e está em ligação direta com o DCE. Então o movimento ele começa mesmo nos centros acadêmicos. Até para os estudantes saberem o que está acontecendo dentro da universidade e terem uma participação mais ativa. Sim. Também, E todo mundo acompanhou o período de mobilização de vocês e a gente sabe que os estudantes estavam aqui no campus, mas é bom a gente, já que nós estamos aqui no programa de TV, vocês nunca ficaram com tempo ocioso, acontecia sempre alguma atividade. Como foi essa experiência? Como foi organizar um movimento tão grande como esse? Na verdade, a gente começou a montar comissões. Quando a gente percebeu que muitas das nossas
das nossas mobilizações estavam sendo pela mídia de fora, talvez um pouco distorcidas, a gente criou uma comissão de comunicação. Essa comissão de comunicação, ela montou o grupo Unimep na Luta e começou a postar as informações nesse grupo. E aí a gente também começou a fazer assembleias com os alunos, e os alunos, com uma grande participação de alunos, professores e funcionários, toda essa mobilização ela teve uma grande participação dos 3 segmentos da universidade. Então, nessas assembleias a gente discutia o que estava acontecendo, fazia esclarecimentos, debatia, muitas opiniões contra a greve também eram debatidas, muita gente se posicionava contra, outras a favor, então era uma questão que a gente ia construindo algo juntos. E aí, durante a ocupação, a gente começou a fazer as aulas públicas. Então, tinha uma no período da manhã, uma no período da tarde e uma no período da noite. Então, nunca estava com tempo ocioso. Então, era tanto aulas públicas como oficinas, teve oficina de teatro, cine-debate, a gente nunca ficou parado aí. Uhum. E apesar das atividades, né, serem retomadas aqui na universidade, as aulas públicas continuam. Sim, elas continuam. Nesses dias depois do período de retomada das aulas, nós realizamos mais algumas aulas públicas, estamos marcando pelo menos uma por semana, mas a gente tende a aumentar. Uhum. E vocês acham que a gente via que a participação no grupo do Facebook era intensa, mais de 4.000 pessoas no grupo, mas que faltou talvez, até por falta de informação mesmo do que acontece na universidade, uma mobilização maior de mais estudantes. A gente via que o grupo de vocês era grande, mas acredito que esse movimento poderia ter sido ainda maior. Sim, então, é interessante essa pergunta porque a gente tem hoje um cenário nacional muito parecido, né? Então é uma apatia generalizada e a gente ficou muito triste por isso e no geral fica nacionalmente também triste porque a gente sabe o quão importante é a participação nos movimentos e na vida política inclusive. Então a gente sabia disso, tem muitos estudantes também que são de fora de Piracicaba, que não estava tendo transporte para eles virem até o campus, então a gente acabou se restringindo talvez àqueles que estavam à disposição para participar. Sem que com isso a gente não prejudicou debates lá. Lá tiveram debates de pessoas fora, contrários, a gente acompanhou tudo isso, mas acredito que não tem também como mudar também a disposição das pessoas. Tem outros colegas que trabalham, aí só estavam disponíveis à noite. Muitos deles vieram até, é muito importante, a gente gostou muito de ter a presença deles aqui. E o movimento aconteceu não só no campus Taquaral, mas no campus Santa Bárbara também. Então, mostrando uma união dos alunos, tanto aqui de Piracicaba, quanto lá de Santa Bárbara também. Sim, nós fomos algumas vezes ao campus Santa Bárbara, até para a gente integrar esse movimento, explicar o que estava acontecendo, porque dos fóruns conciliatórios e das reuniões oficiais participavam só eu e a Mari. Então a gente tentava repassar para o Campus Santa Bárbara, o Campus Lins um pouco distante, mas o pessoal entrou em contato também. Então a gente tentava espalhar esse movimento para todos os campi. E agora, pelo que eu percebo, esse movimento estudantil Unimep na Luta não acaba aqui. Queria saber quais são as ações, o que vocês planejam para o futuro desse grupo, desse movimento? Então, a gente entende, né, que a luta, e até por isso a gente se auto-intitulou Unimep na Luta, porque a luta é constante, a luta não se restringe a um momento específico, a luta vai ser e é permanente pela melhora das condições na universidade. Então a gente está organizando desde já meios de informação e de comunicação como jornais, para que a gente tenha esse contato com os estudantes, que eles entendam o que a gente pretende, como a gente se organiza e até com isso talvez atrair estudantes ao movimento. Temos a ideia também de um programa de rádio, mas ainda não está muito bem definido, a gente ainda está se reunindo e fazendo assembleias para dar cabida a isso na nossa programação. Aí também tem a questão da organização dos centros acadêmicos, que muitos coordenadores de curso ou até mesmo alunos de alguns cursos me procuraram para organizar os centros acadêmicos. Então a gente vai montar as reuniões para orientar na regularização dos centros acadêmicos, porque a maioria dos centros acadêmicos aqui na Unimep não estão regularizados, ou até mesmo não existem. Então esse movimento ele
incentivou a criação dos centros acadêmicos e de uma nova estruturação do DCE. Vocês, né, estavam lutando pela universidade, pelo ensino. Eu queria que vocês compartilhassem, né, com quem está nos assistindo a experiência de vocês, tanto pessoal e profissional, de fazer parte de um movimento estudantil, até para que possa incentivar a outras pessoas a também buscar, né, aquilo que seja melhor para elas, não só dentro da universidade, mas em outros setores que a gente vê no nosso Brasil aí, que está tudo tão difícil. Sim. Eu vou começar com uma frase que eu acho que ela tem muito significado e peso, e é que só a luta muda a vida. Então, independente do lugar onde se esteja, só quando a gente se posiciona sobre um fato, sobre um acontecimento, que a gente toma partido daquilo, é que a gente consegue transformar de acordo com o que a gente deseja. Então, eu acho que o maior aprendizado do movimento, no meu ponto de vista, é essa energia do coletivo, com um objetivo em comum, com essa vontade da juventude, né, de transformar a realidade, a camaradagem. Éramos uma família. Inclusive, eu tenho um colega do movimento que nos chama família. E aí, família? É muito lindo. Então, é uma energia muito boa, com vontade de alcançar um objetivo em comum, que é sempre um objetivo para melhor, que transforma a nossa realidade, neste caso, a realidade da Unimep. Então, eu acho que esse é o melhor aprendizado, tanto pessoal quanto profissional. Bom, teve um aprendizado, sem dúvidas, profissional muito grande, porque eu sempre, assim, todos os meus trabalhos aqui na universidade foram dentro da psicologia social. Então, o que eu estudava, assim, mais a fundo era psicologia social, e eu via que fazia muito sentido toda essa luta, e fazia muito sentido com o que eu tinha visto. E nenhuma vitória foi feita sem luta. Então é uma questão que a gente aprende muito, porque é uma guerra, mas que são feitas de várias batalhas. Então é sempre esse movimento de nunca parar e sempre estar na luta. E a importância dos estudantes aí ao longo da história do Brasil também, né? Porque eu acho que muitas coisas não teriam acontecido no nosso país se não fosse também pela participação dos estudantes. Sim. Então, quem quiser ter mais informações sobre o grupo, entre em contato com vocês pelo Facebook mesmo. Sim. É só seguir lá no Facebook Unimep na Luta. É um grupo que a gente criou de início para informar sobre o nosso movimento, e acho que isso vai se manter para não haver distorções na informação, mas os comentários estão habilitados, todos podem comentar e estão convidados, sejam contrários ou sejam a favor da greve. Então, da greve não, da universidade, né? Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada.